Meus amigos, minhas amigas, a coisa não tá fácil pro velhinho da picanha, tá ficando cada dia pior. Depois de ter gasto bilhões de reais aí com propaganda política nos últimos meses, aí no último ano, olha, ele tá gastando uma grana, o que mais se gasta no governo é com propaganda para tentar enganar o povo para se reeleger novamente. E enquanto isso, ele tira dinheiro da educação, da saúde, de áreas prioritárias, né, para gastar com publicidade do governo, né, para tentar iludir a população aí que nem sempre é bem informada, nem sempre tem conhecimento e termina entrando aí nas propagandas narrativas, né, do Molusco. Mas acontece que não adianta nada, você gasta uma fortuna para fazer propaganda, depois chega lá a Globo News e fala que o seu governo é uma carroça velha. Aí fica difícil. Ah, meu Deus do céu. O Otávio Guedes, da Globo News, chamou o governo Lula de carroça velha, porque o Flávio Bolsonaro chamou o presidente de Lula de Opala velho, né? E aí o Otávio Guedes disse que o pior não é ser chamado de Opala velho, o pior é você ter um governo que é uma carroça velha. É isso que nós vamos assistir aqui, pessoal. Além do que, saiu uma pesquisa, eu vou mostrar para vocês, mas de 50 a 53% da população acha que o Lula não merece ser reeleito. Olha a situação que o cara tá. Eu tô dando risada à toa ultimamente de ver essa derrocada do presidente Lula, né? E aí os comentários também do pessoal lá da CNN dizendo que não tem jeito, o Lula tá, a coisa tá feia mesmo pro velhinho, não dá mais, né? E o Lula agora tá até sendo chamado de Biden, e ele tá falando tanta besteira, né? Falou dos cachorros aí, você acha o cara dizer que as famílias estão sem dinheiro porque tem cachorro, né? Que estão gastando dinheiro para dar banho em cachorro, com ração de cachorro. Esse Lula tá completamente sem noção, virou o Lula Biden, né? O Lula Biden. Pessoal, vamos assistir aqui porque tá sensacional esse conteúdo, vocês vão dar risada e tá muito bom. Se você é antipetista como eu, se você é antilulista como eu, você vai adorar o conteúdo aqui. Portanto, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Sem mais enrolação, vamos assistir. Na história do Opala Velho, eu concordo com a Malu que é grosseiro, mas o eleitor adora. Eu adoro essas coisas, eu gosto da política, eu gosto dessas... Eu reconheço que é grosseiro, mas eu adoro essas histórias. Eu acho que o apelido... Pega, né, Cola? Pega, o que o povo comenta. Pô, o Brizola chamava Moreira de gata angorá. Essas coisas animam a política. Saudade do Padre Kelmon. Oi? O padre... De festa junina. De festa junina. Foi o ponto alto para mim deles. Mas vamos lá, realmente, as grandes propostas que a gente tem que defender isso, que se discute o país, fica de lado. Mas isso anima. E eleição é emoção, né? O voto é mais emoção do que racional. Então, nessa escola de Opala Velho, por exemplo, foi uma piada grosseira do Flávio Bolsonaro, o Lula deu uma piada mais grosseira ainda e saiu-se bem. Ficou ali no nível das piadas grosseiras, animou o eleitorado. O problema não é ele ser um Opala velho e uma pessoa física, mas o governo Lula é uma carroça, na minha opinião. É uma carroça, sim. Anda muito devagar. Muito devagar, não apresentou uma novidade. A pesquisa também perguntou sobre se o presidente Lula merece ou não merece ser reeleito. E aí, o que você responderia, hein? Não merece ser reeleito, 53,3%. Merece, 43,7%. 10% de diferença entre o merece e o não merece. Não merece tem 53% contra 43%. Como é que esse cara vai querer se reeleger, meu? Pode pendurar as chuteiras, pode parar com isso. Não vai conseguir, não adianta, não adianta. Vejam, quase 10 pontos de diferença. E não sei o que responder, 3% aqui embaixo, tá? Então, Paraná Pesquisas, pesquisa de hoje, dia 30, divulgada hoje, né? Porque foi feita nos dias que eu vou te contar agora, a tecnicidade da pesquisa. A pesquisa ouviu, pronto, aparecendo desse
Telado. A pesquisa ouviu 2.080 eleitores entre os dias 25 e 28 de março, portanto, na semana passada. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Essa informação é importante, hein? Porque em vários momentos a gente vê, então, tecnicamente empatados, considerando a margem de erro. Para mais ou para menos, 2,2 pontos percentuais. Nível de confiança, 95%, e a pesquisa foi devidamente registrada. Isso aqui é interessante para quem quiser ainda mais recortes, mais detalhes sobre essa pesquisa. Matheus, a gente tem visto que o grande problema de Lula tem sido a aprovação de governo. E isso tem feito com que a intenção de voto dele caia, pouco, mas caia, mas com que faça que falava o Bolsonaro acabe passando numericamente ele. Como você tem visto essa dificuldade do governo federal de entregar exatamente a popularidade que se esperava dele com as medidas do governo? E você avalia que falta a Lula provar para o eleitor de que ele pode entregar mais do que ele tem entregado até agora? Perfeito, Uribe, é exatamente isso que está faltando. A gente teve uma mudança na perspectiva eleitoral ali, depois do tarifaço do Trump, quando o presidente Lula, de fato, melhorou muito nas pesquisas e a avaliação do governo também melhorou. Isso começou a cair no fim do ano passado e o que a gente ouvia no Palácio do Planalto é: espera, ano que vem tem a isenção do imposto de renda, o benefício do gás para a população, e tudo isso vai fazer com que o presidente Lula novamente volte a crescer nas pesquisas. Mas o que a gente está vendo não é isso, é a tendência de queda do fim do ano passado se acentuar. Portanto, todas as pesquisas vêm mostrando, sim, que, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que era, digamos assim, a bala de prata do governo para vencer a eleição, que ia injetar dinheiro diretamente no bolso da população, ia dar uma popularidade, uma guinada para o presidente Lula nas pesquisas, não tem surtido nenhum efeito. Isso, no ninho petista, gera discórdia. Tem gente que fala que é culpa da comunicação do governo, que não está conseguindo comunicar para o povo que isso foi o presidente Lula que fez, mas também tem gente que diz que é um problema muito maior e estrutural do governo, do caso do Banco Master, do INSS, que todo esse contexto político desse começo de ano tem atrapalhado o presidente Lula no geral. Outro ponto preocupante é a cristalização da polarização. Flávio Bolsonaro, em todas as pesquisas, mostra que está muito próximo do presidente Lula. E quem vem atrás está muito distante, que é mesmo que a gente vinha falando. Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos. Fato é que esses outros três nomes, se forem de fato candidatos, são candidatos de direita, que, em havendo um segundo turno Lula contra Flávio Bolsonaro, esses votos devem migrar para Flávio Bolsonaro e não para o presidente Lula pelo perfil do eleitorado. Portanto, o quadro geral para o atual governo é muito preocupante, seja por causa da deficiência de conseguir trazer suas benfeitorias e a população reconhecer que o atual governo tem melhorado a vida delas, seja porque os outros nomes e os votos que vão poder ser disputados no segundo turno são votos com perfil de direita. Romeu Zema é nitidamente de direita e próximo da família Bolsonaro. Ronaldo Caiado, como a gente vinha falando, também de direita. Renan Santos é o mais crítico ao bolsonarismo, é do Movimento Brasil Livre, que faz duras críticas a Jair Bolsonaro e sua família, mas também é um eleitor de direita. Ele igualmente faz críticas a Lula e o histórico todo surgiu o movimento justamente no impeachment de Dilma, portanto, também é um eleitorado mais refratário da esquerda. Portanto, o cenário eleitoral, e não é apenas na pesquisa que a gente vê hoje, estão todas pesquisas muito parecidas e todas apontando para o mesmo cenário. Dificuldade do presidente Lula de aumentar sua popularidade e, igualmente, a dificuldade da direita de se unir, mas, ao mesmo tempo, essa união no segundo turno, mesmo que não seja oficialmente, a gente pode não ver Renan Santos, por exemplo, no palanque de Flávio Bolsonaro, mas é um voto que tende a migrar para a família Bolsonaro, Uribe e Tainá. Eu vou entrar na história do Opala Velho, que eu concordo com a Malu, que é grosseiro, mas o eleitor adora. Aí, pessoal, vocês veem que a situação do Molusco está ficando cada vez mais difícil, né? É o que ele falou aí, o comentarista da CNN. Se vai para segundo turno e a somatória dos votos dos candidatos de direita, com certeza vai ser maior do que a do Lula, né? Por que o Lula vai conseguir aí, em média, 35% dos votos dos brasileiros aí, que é o pessoal que é petista, fanático e tal, e os outros que são esquerdistas, que não votam em gente de direita. Então tem aquela parte da população que é em torno dos 30 a 35% que é de esquerda, declaradamente de esquerda. Aí tem uma boa parte que é de centro e tem uma parte maior ali que é de direita. Hoje em dia a maioria da população é conservadora e é de direita.
tá? Se você comparar entre esquerda, centro e direita, vai ter mais gente de direita, com certeza, do que nas outros ali, né? Nem no centro, nem na esquerda. Então, pessoal, é isso daí. Tá muito difícil para o Lula ganhar. Graças a Deus, né? A gente provavelmente, se as eleições forem corretas, né? Se a gente puder confiar, né, nas urnas eletrônicas brasileiras, nas caixinhas, né, de votos, né? Nós teremos aí provavelmente o fim da ideologia do PT, porque o Lula, não se elegendo, não tem mais chance dele voltar a se candidatar. E a esquerda não tem nenhum nome de força para ser candidato. Fernando Haddad está acabado. Foi o pior ministro da economia que nós tivemos no Brasil, né, em todos os tempos. Provavelmente vai ser considerado aí para o resto da eternidade como o pior ministro da economia de todos os tempos. Como já foi considerado o pior prefeito de São Paulo de todos os tempos. Quem mais? O Boulos, que nem é do PT, é do PSOL. Também não ganhou aqui para ser prefeito em São Paulo, não conseguiu ganhar, né? E olha que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem muita gente de esquerda, né? Tem uma boa parte da população que é de esquerda. Então, tá difícil, né? Tá difícil pro Lula conseguir aí um sucessor. Aliás, ele não deixou que houvesse sucessor nenhum, né? Ele sempre fez questão de não deixar ninguém crescer para não fazer concorrência contra ele. Então, as pessoas que estão em volta ali no entorno dele, do PT e tal, nunca ninguém conseguiu se sobressair, né, para que pudesse fazer frente ao Lula. E com isso, eles ficaram completamente sem opção, né? Se o Lula, vamos dizer que aconteça do Lula vir a falecer, aí repentinamente, o PT acabou, a esquerda praticamente acabou no Brasil, não tem mais. Quem é que vai ser? Não tem força para prosseguir, né? Basta ver o que aconteceu nas últimas eleições, né, onde os partidos de centro e de direita fizeram mais de 70% dos prefeitos do Brasil, né? O grande vencedor foi o Kassab, o PSD do Kassab, que conseguiu prefeituras como nenhum outro partido conseguiu. Depois veio o PL, que também foi o segundo mais bem votado ali nas prefeituras. E a esquerda, PT, PSOL, esse pessoal ficou lá embaixo no final, não conseguiram muito poucas prefeituras, tanto o PT como o PSOL. O PSOL foi ridículo, assim, é ridículo, né? Então, a partir do que você vê que não tem força, e o PT está caindo pelas tabelas, e com toda essa corrupção envolvendo escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, vai piorar cada vez mais a situação deles. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.